pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Todo mundo animado aí para estudar matemática? Ah, tô vendo já a animação, hein? Vamos lá comigo, hein? Então, olha só. Então, quais serão os objetivos da nossa aulinha de hoje? Relembrar as características do paralelogramo e também do trapézio. Além disso, resolver situações problemas com os quadriláteros, tá joia? Vamos lá, então? Você lembra das características de um paralelogramo e de um trapézio? A gente sabe que os paralelogramos e o trapézio são quadriláteros, né? Todos possuem 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos, tá? Então, observem agora comigo essas características. Então, quando a gente está falando lá dos quadriláteros, a gente tem o paralelogramo, tá? Dentro dos paralelogramos, a gente tem 2 pares de lados paralelos. Tá? E aí, dentro disso, a gente já viu que tem o retângulo, que tem o losango e que tem o quadrado, tá? Além disso, dentro dos quadriláteros, a gente também tem os trapézios, que eles são separadinhos dos paralelogramos. Por quê? Porque eles têm apenas um par de lados paralelos. Vai ter um par de lados aqui que eles vão se encontrar, então eles não são paralelos. Então, por isso que eles só possuem as suas bases paralelas, a sua base maior e a sua base menor, tá? Então, aí a gente tem os trapézios. Todos esses 4 são quadriláteros, mas nem todos são paralelogramos, né? Porque o trapézio não é um paralelogramo, tá bom? Então, essa é a diferença entre aí essas duas classificações, dos paralelogramos e do trapézio, tá bom? Então, tá jóia. E que tal a gente começar a praticar? Vamos lá? Na imagem a seguir, temos vários quadriláteros. Identifique-os e escreva seus nomes de acordo com as suas características particulares, hein? Então, você vai lembrar das características dos paralelogramos, do trapézio e veja aí o nome que cada um recebe, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês e eu já retomo para fazer a correção. E aí, já identificaram todas as figuras? Espero que sim, hein? Então vem aqui comigo. Vamos ver como é que ficou esse negócio. Então, olha lá. Aqui no telhado, começando pelo telhado da casinha, a gente consegue observar um trapézio, né? Que tem uma base maior, uma base menor, são paralelos, né? Esses outros 2 ladinhos não são, porque se a gente estender vai formar um xizinho, né? Não vai dar certo. Agora, nós podemos perceber que aqui tem um retângulo, a porta também é um retângulo, né? A parede, lembra ali o retângulo, né? A gente consegue identificar nos detalhes aqui um losango, né? O losango e também quadrados ali na janelinha, né? Então, são algumas figuras que a gente conseguiu identificar aqui, né, nessa casinha. Tá joia? Beleza? Então tá bom.
E aí os trapézios também possuem classificações especiais, isso mesmo. Assim como os triângulos, né? Então, nos triângulos a gente consegue classificar em relação aos ângulos, né? Os trapézios também a gente consegue classificá-los. Olha só, como o trapézio retângulo, que possui 2 ângulos internos retos. Olha só. Então, aqui a gente tem um trapézio. Se a gente observar, aqui nós temos 2 ângulos retos de 90 graus, tem a base maior, tem a base menor que é paralela, e tem esses 2 ladinhos que se a gente estender, vai chegar lá e vai formar o xizinho, então não é paralelo. Então nós temos um trapézio que a gente chama ele de trapézio retângulo, isso mesmo, que está ligado aos 2 ângulos de 90 graus, tá joia? Então tá bom. E também nós temos o trapézio isósceles, que ele tem muita característica com o triângulo isósceles, é a mesma ideia, né? São, né, os trapézios, ó, os lados não paralelos possuem medidas iguais. Lá nos triângulos, quando a gente chama de triângulo isósceles, é aquele triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente. Aqui no trapézio, o que vai acontecer? Ele vai ter medidas iguais, esses 2 lados também, são esses 2 lados que não são paralelos. Esses ladinhos aqui, que quando a gente estende forma o xizinho. Então, esses 2 ladinhos, eles não são paralelos. Quando eles tiverem medidas iguais, ele é chamado de trapézio isósceles, tá bom? Então, tá jóia. E também tem o trapézio escaleno. O que é o trapézio escaleno? Os lados não paralelos possuem medidas diferentes. Então, esses 2 ladinhos que não são paralelos, eles vão possuir medidas diferentes, né? Um lado vai ser, né, um pouquinho maior, outro um pouquinho menor e assim por diante, tá? Então, eles vão ter medidas diferentes e também vem com a ideia do escaleno lá dos triângulos, que todos os lados são diferentes, tá? Então, dá para linkar mais ou menos essas informações, tá bom? Então, tá jóia. Então, observe esse exemplo aqui juntinho comigo. Usando, né, 7 peças do Tangram, Arabel montou a seguinte figura. Como será que é o nome dessa figura, né? Então, olha só, vamos analisar essa figura montada. Então, ela possui 4 lados, então a gente sabe que é um quadrilátero, né? Ó, 1, 2, 3, 4, contornando ela, né? Então, possui um par de lados paralelos, possui, né? Esse lado é paralelo a esse. Esse daqui não é paralelo a esse, né? Eles vão se encontrar, vão formar um xizinho. Aí, nós temos, então, se ele tem um par de lados paralelos, ele é o trapézio. Outra informação que a gente tem, os lados não paralelos possuem medidas iguais. Então, esse daqui é igual a esse. Então, ele é um trapézio isósceles, isso mesmo. Então, a gente conseguiu, olhando para essa figura, classificá-la, enquanto ao lado, porque tem 4 lados, é um quadrilátero. Tem um par de lados paralelos, é um trapézio, né? E se esses pares aqui, que não são paralelos, têm a mesma medida, então ele é um trapézio isósceles, né? Até porque essa figura é a mesma que essa, né? Então possui essa mesma medida aqui, tá bom? Beleza? Então tá jóia. E que tal a gente praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Ó, Joana tem uma pirâmide de madeira, como mostra a figura, tá? Abaixo. Suas faces laterais são triângulos isósceles. Lembra o que é triângulos isósceles? 2 lados iguais e um diferente. Ela irá fazer um corte paralelo à base da pirâmide. E quer saber qual é o nome da forma geométrica das faces laterais do seu novo sólido geométrico, que será formado com a base. Olha só, né? Tem um desafio aí para vocês, né? Então, pensa lá. Ao cortar uma pirâmide, obtemos um sólido chamado de tronco de pirâmide. Sabia disso? Isso mesmo. Quando a gente corta essa pirâmide ali, né? Tira uma pontinha dela, o nome que ela recebe, que ela passa a ter, é tronco de pirâmide. Olha aí, né? Um pouquinho mais de conhecimento para vocês, tá bom? Então, a prof vai dar aquele tempinho aí para vocês tentarem resolver esse desafio e eu já retomo para fazer a correção, tá joia? Então, até logo!
E aí, gente, conseguiram descobrir? Vamos ver lá comigo, então, como é que ficou esse negócio? Então, olha só. Então, se a gente observar aqui, então, o que a gente quer saber, né? Da forma geométrica das faces laterais do novo sólido geométrico que será formado com a base, tá? Então, a forma geométrica que nós vamos identificar aqui, que ele vai formar ali com a base, tá nesse contornozinho aqui, né? Então, quando a gente corta a pirâmide, esse novo pedacinho aqui de baixo, a gente tira a pontinha dela, ele recebe o nome de tronco de pirâmide, tá? Então, aí, se a gente observar essa forma geométrica da face lateral que formou nesse tronco, vai ser o quê? Um trapézio isósceles, né? Então, ele vai ter uma base menor, uma base maior, e ele vai ter os ladinhos iguais ali, tá bom? Os ladinhos que não são paralelos vão ser iguais. Então, a gente tem um trapézio isósceles, né? Essas duas medidas aqui são iguais, tá bom? Então, tá jóia. Então, continuando aqui comigo, que tal a gente praticar mais um pouco? Mariane tem um jardim diferente, ela é diferentona, né? Olha só. Nas regiões triangulares, plantou chá, tá? Ali. Nesse caso, nas regiões triangulares, plantou chá e temos como informação que são triângulos equiláteros, tá? O que é triângulo equilátero? Todos os lados iguais, tá bom? Na região quadrangular, de lado, né, que tem 2 metros, então a gente sabe ali, quadrangular que tem 2 metros, plantou hortaliças e no quadrado, né, de lado 3 metros, plantou verduras. Olha só, isso já está tudo especificado aqui, né? Então, tem lá o quadrado com lado de 2 metros, o quadrado com lado de 3 metros. Temos um triângulo que ele tem todos os lados iguais, né? Porque aqui está dizendo que esses triângulos são equiláteros. Então, se aqui mede 2, aqui mede 2, 2, 2 e 2, né? Tá? Na região central, na forma de um trapézio, tá? Então, a parte amarelinha é um trapézio. Tá? Ela quer cercar e fazer um jardim de flores. Quanto ela gastará com cerca? Então, ela quer cercar essa região central aqui, tá? E fazer um jardim. Então, aí vem uma ideia que vocês já conhecem bastante, né? Eu espero que conheçam, né? Que é a ideia do perímetro. Então, você tem que identificar quanto que mede cada ladinho do trapézio para poder somar eles. Soma de todos os lados, que é o perímetro, para poder fazer essa cerca e ver quanto que vai gastar, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês e eu já retomo para fazer a correção. E aí, conseguiram? Acho que sim, né? Vamos ver como é que ficou esse negócio? Então, olha só. Então,
Então aqui, o que nós temos, né? Como os triângulos são equiláteros, né? Os três lados possuem a mesma medida. Foi aquilo que a professora falou, né? Então, no quadrado, os quatro lados a gente sabe também que são iguais. Então, logo, as medidas do trapézio central vão ser o quê, né? 2, 2 e 2. Aqui é 2, 2, 2, então aqui também vai ser 2. Como ele é equilátero, é 2, 2, e aqui seria 2 também. Aqui nesse retângulo maiorzinho, que é da base maior do trapézio, é 3, né? Então é 3, porque aqui também é 3, tá? Agora, o que a gente tem que fazer? Só somar. Então vai ficar 2 mais 2 mais 2, que é 6, mais 3, vai ser 9 metros de cerca. Então ela vai, né, ter que gastar para construir ali 9 metros de cerca, tá bom? Beleza? Então tá bom. E que tal a gente praticar mais um pouquinho? Vamos lá? Qual é o valor da medida desconhecida nesse trapézio que está desenhado aqui abaixo? Sabendo que seu perímetro vale 48. Então, se eu somar todos os lados desse trapézio, vai dar 48. Então, a gente sabe que esse lado mede 15, a gente sabe que esse lado mede 10. A gente sabe que aqui a gente tem um quadrado, né? Então, isso ajuda bastante nessa informação, tá bom? Então, e presta bastante atenção que se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 48, tá? Então, fica aí esse desafio para vocês, tá bom? Para descobrir quanto que mede esse ladinho que tá um pontinho de interrogação. Até logo, hein? Já volto com a correção. E aí, gente, conseguiram? Acho que sim, hein? Vamos ver então, né? Então, vamos pensar numa analogia aqui, né? Pra gente tentar desenvolver esse raciocínio. Então, a gente sabe que se eu somar o perímetro, né? Se eu somar todos os ladinhos do trapézio, vai ter que dar 48. E eu sei que essa figura aqui é um quadrado. Se ela é um quadrado, esse lado e esse lado até aqui vai ter que medir 10 também, né? Então, se eu somar aqui, ó, 10 mais 15, eu vou ter que isso vai dar 35, né? Tendo esse valor, agora eu vou ver, poxa, o perímetro tem que dar 48, então agora eu vou tirar 35 de 48 para saber quanto que falta para completar o perímetro, né? Então, 48 menos 35 vai dar 13, tá? Então, essa medida aqui vai ter que medir 13, porque se eu somar 10 mais 10 é 20, mais 15 somando vai dar 35, mais 13 vai dar exatamente o quê? 48, que vai fechar o perímetro dessa figura que é o trapézio, tá bom? Beleza?
Então tá jóia. E aí, você já jogou Matific? Já entrou na plataforma? Se não entrou, não perca tempo. Se já entrou, continue se divertindo. Então acesse lá www.matific.com.br, tá? Utilize o seu @escola e peça para o professor linkar alguns jogos relacionados com o conteúdo que você está aprendendo na sala de aula. Ou também você pode acessar e explorar outros jogos aí para relembrar alguns conteúdos, tá bom? Então agora que tal você vir jogar um pouquinho comigo? Vamos lá? Olha só, gente, então aqui, o que a gente tem, né? O nome do jogo ali, né, classificação dos quadriláteros, é um jogo de adivinhação. Ó, clique para escolher uma forma. Então, você pode escolher uma forma aqui. Vamos escolher lá. Vou escolher esse vermelhinho, ó. Olha lá. Olha lá. Aí, escolhi. Aí, ele vai perguntar, isso é um paralelogramo? Será que essa figura que a gente escolheu é um paralelogramo? Ela possui os dois lados paralelos? Então, você vai dando a dica para o personagem. Sim, né? É um paralelogramo. Então, ele já elimina os que não são. Olha lá, né? Ele pergunta, tem pelo menos um ângulo reto? Tem um ângulo de 90 graus? Sim, né? Tem um ângulo de 90 graus. Então, o que será que vai acontecer? Ah, ele já conseguiu identificar, porque os outros não tinham ângulo reto. Então, tá vendo? Você vai dando dicas. Então, a gente escolheu aqui o quadrado, né? Então, aí a gente vai ajudando ele a desvendar. Olha lá. Aqui vai ter outras figuras que você pode ajudar. A gente pode pegar aqui, ó, vamos pegar o trapézio, ó. Tá vendo, ó? Esse azulzinho, né? Olha lá. Tem pelo menos dois pares de lados paralelos? Ele tem dois pares de lados paralelos, o trapézio? Não, apenas um par, né? Então, não. Então, ele já vai eliminar os que têm dois pares. Tem pelo menos um par de lados paralelos? Tem, né? Então, ele tem sim, olha lá. Tá vendo, ó? Foi. Aí, tem pelo menos dois ângulos retos? Esse azulzinho que a gente escolheu tem dois ângulos retos? Não, né? Quem tem é o vermelhinho, né? Então, não tem. Então, quem que a gente já escolheu? Ele vai sugar ali, olha lá. E escolhemos esse, né, meio azulado, verdinho, né? Então, aí ele vai ter outras adivinhações também que você pode estar explorando, né? Tá ajudando e aprendendo também com isso, né? Com essas características dos quadriláteros, tá bom? Então, a gente já se vê lá na telinha. E aí, gente, gostaram de jogar, de ajudar lá na adivinhação? Esse é mais um exemplo de jogo que tem lá no Matific esperando por você. Então, acesse lá e se divirta, tá bom? E aí, o que nós estudamos nessa aulinha de hoje, né? Relembramos as especificidades, ou melhor, características aí do paralelogramo e também do trapézio, né? Que tanto os paralelogramos quanto o trapézio são quadriláteros, né? Aprendemos que o trapézio também tem classificação especial, né? A gente conseguiu ver o trapézio escaleno, o trapézio isósceles e também o trapézio retângulo, né? E resolvemos situações e problemas envolvendo os quadriláteros, né? Mais especificamente trabalhando ali com o perímetro, né? Tá? Então a prof espera que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido bastante aprender sobre os quadriláteros, ó, e até mais. Aquele abraço bem forte. Tchau, tchau!